Olá, sejam muito bem-vindos. Se você está no YouTube, ou se tem Facebook, Instagram, TikTok, etc e tal, é porque você assinou o contrato de uso desses aplicativos. Mas, sem medo de errar, você assinou sem ler tudo, sem medo de errar dois. O que você eventualmente leu estava no linguajar técnico de difícil compreensão. Acertei? Sim ou com certeza? O contrato é um documento com valor legal que estabelece direitos e deveres entre duas partes. É ele quem diz o que pode e o que não pode numa relação legal entre essas partes. A base bíblica de hoje está em João 14, 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Lembrem-se sempre de 2 Coríntios 5,17. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem decide se tornar uma nova criatura em Cristo, começa uma nova vida. Você está disposto a viver essa nova vida nas condições de Jesus? Vamos conversar hoje sobre o contrato mais importante de nossa vida, essa vida presente e a que vem depois, na eternidade. Aviso de história ficcional com objetivo meramente instrucional. História com E. Isvan, adolescente de 16 anos e um dia, carteira de trabalho novinha em folha, várias ambições financeiras, recebeu uma proposta de trabalho de um amigo da escola. Isvan poderia trabalhar meio período nessa loja e receber seu esperado dinheirinho no final do mês. Trabalho legal, registrado, com comissão sobre vendas, plano odontológico e outros benefícios. Isvan é cristão. A loja é uma tabacaria especializada em narguilé. Isvan diz sim ou Isvan diz não? Fim da história ficcional instrucional. História com E. As condições do contrato de adesão para ser discípulo de Jesus foram dadas pelo próprio Jesus. Nós podemos ler essas cláusulas em Lucas 14, do 25 ao 33. As indicações desses versículos e muitos outros relacionados ao tema estão aqui embaixo na descrição. Vamos a Lucas. Grandes multidões estavam seguindo Jesus. Então ele voltou-se para elas e disse: todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E ninguém pode ser meu discípulo se não carregar sua própria cruz e seguir-me. Pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? De outra forma, só poderia completar os alicerces e não completaria a obra. E todos os que vissem o que aconteceu iriam rir dele e dizer: estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminá-la. E qual é o rei que algum dia pensou em ir à guerra sem primeiro sentar-se com seus conselheiros e discutir se seu exército de 10 mil homens é capaz de derrotar os 20 mil homens que vêm marchando contra ele? Se acharem que não, enquanto as tropas inimigas ainda estão longe, enviará uma comissão para combinar as condições de paz. Assim, ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo o que possui. Vamos estudar melhor esse contrato com Jesus, aqui e agora. Vamos ler novamente o versículo 26. Todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que você acha que Jesus quis dizer com isso? Vamos analisar algumas opções. Quais você acha corretas? Alternativa 1. Em primeiro lugar, devo amar minha família, depois a mim mesmo e então a Jesus. Alternativa 2. Tenho que amá-lo mais do que a qualquer outra pessoa. Alternativa 3. Tenho que amá-lo tanto quanto a minha família. Alternativa 4. Tenho que amá-lo mais do que a mim mesmo. Alternativa 5. Tenho que amá-lo mais que tudo. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Nesse versículo, Jesus está dizendo que devemos amá-lo mais do que qualquer outra pessoa ou objeto. Devemos ter Jesus em primeiro lugar em nossa vida. As alternativas corretas são a segunda, a quarta e a última. Tenho que amá-lo mais do que qualquer outra pessoa. Tenho que amá-lo mais do que a mim mesmo. Tenho que amá-lo mais que tudo. Vamos para outras situações hipotéticas. Histórias com E.
Ambrosina e Hermenegilda são melhores amigas ever. Todos os dias elas passam horas no WhatsApp conversando sobre as novidades e seriados e outras cositas más. Ambrosina sempre tem tempo para Hermenegilda. Para Jesus, Ambrosina arruma 1 minutinho ou 2 antes de dormir, isso quando se lembra do. Zayn é o cara no Free Fire e Candy Crush. Todo o dinheiro que consegue, Zayn guarda para investir em games e consoles. Já disse que ele é o cara? Ele é o cara. Bateu todo quanto é recorde e se você olhar nos placares dos jogos do momento, vai encontrar o nome dele lá. Zayn _ I am the one. Entretanto, nas raras vezes em que ele pega a Bíblia, não consegue se concentrar em sua mente viaja enquanto ele lê. Isso quando não dorme. Fim das histórias hipotéticas com nomes hipotéticos. O que vocês acham dessas situações? Como vocês acham que Ambrosina, Zayn e Hermenegildo deveriam agir para demonstrar que são cristãos de verdade? Agora você tem amado Jesus acima de tudo? Existe alguma pessoa ou coisa que recebe mais do seu amor, que recebe mais a sua atenção do que o próprio Jesus? A segunda cláusula desse contrato é obedecer a Jesus em tudo. Vamos ler Lucas 18, do 18 ao 23. Certa vez, um líder religioso judeu fez-lhe esta pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou-lhe Jesus. Só Deus é verdadeiramente bom, ninguém mais. Mas, quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos que dizem: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe? O homem respondeu: eu tenho obedecido a cada uma dessas leis desde minha infância. Ao ouvir isso, disse Jesus: há uma coisa ainda que lhe falta. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas quando o homem ouviu isso, foi-se embora triste, porque era muito rico. Esse tudo inclui os mandamentos de mutualidade que tratam dos nossos relacionamentos sociais. Respeitar as pessoas, não prejudicando os outros, pegando o que não é nosso, furto. Não mentindo sobre as pessoas, falso testemunho. Não dizendo palavras que magoam, que matam por dentro, não matar. Em resumo, amar o próximo. O último mandamento, citado por Jesus, é sobre nossos pais. Como você tem honrado quem criou você, quem te criou? Jesus esperava que seus discípulos fossem obedientes, pois o contrato com ele prevê isso. Os discípulos amavam Jesus. Você ama Jesus? João 14, 21 diz que quem aceita os mandamentos de Jesus e obedece aos mandamentos são os que amam a Jesus. Essa obediência submissa é requisito para ser discípulo. Lucas 16:13 tem uma orientação do próprio Jesus. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Será que estamos servindo somente a Jesus ou estamos tentando servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo? O líder religioso queria vida eterna. Ele obedecia os mandamentos. Perfeito, não é? Mas faltava uma coisa: renúncia. Renunciar é deixar de querer, rejeitar, desistir. Ele era rico e, por mais que fosse obediente, as riquezas que ele tinha eram mais importantes que Jesus, mais importantes que a vida eterna. Para assinar o contrato de discípulo de Jesus, nós precisamos renunciar a qualquer coisa que possa nos afastar de Jesus. Existem coisas que costumam nos afastar dele. São coisas com as quais gastamos nosso tempo e dinheiro. Gastamos, não investimos. São sonhos e desejos que não são o que Jesus quer para nós. Coisas concretas e abstratas, pessoas concretas e ficcionais. Quem assina o contrato com Jesus, por um lado, ganha a vida eterna. Por outro lado, ganha responsabilidades. Ao assinar e se tornar discípulo de Jesus, você está afirmando que está pronto a colocar Jesus em primeiro lugar em sua vida. Está disposto a obedecer todos os mandamentos de Jesus. Concorda em renunciar a tudo que possa te afastar de Jesus. Quem decide se tornar uma nova criatura em Cristo, começa uma nova vida. Você está disposto a viver essa nova vida nas condições de Jesus? Pense nisso. E como nós cantamos, leia a Bíblia e faça a oração. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.